Da série Notícias que Precisam Ser Analisadas, tem mais uma, viu? Após um de seus magistrados se tornar alvo na Justiça dos Estados Unidos, o Judiciário Federal foi para cima do X e exigiu o pagamento imediato de uma multa de 8,1 milhões de reais. A punição, segundo a corte, foi imposta pelo fato da rede social não ter cumprido a ordem de fornecer os dados de uma conta de Alan dos Santos. A plataforma tinha recorrido dessa decisão, só que o recurso foi negado. É importante lembrar que o X ficou bloqueado no Brasil por mais de um mês. No ano passado, vocês se lembram, após ser acusado de descumprir várias ordens judiciais. Mota, ministro da Suprema Corte brasileira, multando a rede social X em mais de 8 milhões de reais. Inclusive, a plataforma chegou a recorrer dessa decisão. Eu fiz as contas aqui, Caniato. A fortuna do Elon Musk está estimada em 400 bilhões de dólares. Esse dinheiro daria para pagar 300 mil multas iguais a essa que foram aplicadas. No dia 27 de outubro de 2023, aconteceu um fato que mudaria a face do nosso planeta. Foi um acontecimento aparentemente trivial, uma transação comercial que não deveria despertar maior atenção, mas essa transação comercial está na raiz de uma transformação que a gente está assistindo no mundo inteiro. No dia 27 de outubro de 2023, o bilionário Elon Musk comprou a rede social Twitter. Elon Musk acabou com os mecanismos internos de censura da rede. Até então, entre outras coisas, a rede Twitter aceitava pedidos do governo americano. Tira essa conta, diminui o alcance dessa postagem. Elon Musk determinou a divulgação de arquivos secretos que ficaram conhecidos como os arquivos do Twitter. Inclusive, um capítulo só sobre o Brasil, que mostrava a interferência de governos nas redes sociais. Elon Musk abraçou a bandeira da liberdade de expressão, se engajou na campanha de Donald Trump, um político que estava sendo demonizado, atacado, chamado de golpista, de fascista, que estava ameaçado de ir para a cadeia e sumia da vida pública. Elon Musk ficou do lado de Donald Trump. Donald Trump hoje é, de novo, presidente dos Estados Unidos da América, e Elon Musk é, talvez, o terceiro homem mais poderoso do mundo. E nós temos muita, mas muita sorte mesmo, por ele estar do lado certo dessa disputa sobre liberdade de expressão. É uma semana quente essa, né, Beraldo? Porque teve denúncia da PGR na terça, ação ajuizada contra o ministro Moraes nos Estados Unidos na quarta. E aí tem a multa aplicada para a rede social X na quinta-feira. Coincidência? Pois é, a gente vê aí uma disputa, uma briga, uma luta em que cada parte está usando a força que tem. A força que cabe ao ministro do STF é aplicar multas àquele que se coloca no seu caminho. Nesse caso, dizendo que não vai abrir informações, detalhes de uma conta de uma pessoa que reside nos Estados Unidos. Então, temos aí um cenário em que esse duelo ele vai sofrendo uma série de interferências, porque também a circunstância vai mudando, Caniato. Ontem eu falei aqui, você me perguntou objetivamente sobre a possibilidade de Elon Musk entrar nessa disputa da ação judicial do Rumble e da Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu dizia que o Elon Musk já tinha tomado a sua decisão recentemente ao atender às demandas do Supremo Tribunal Federal e conseguir reaver a operação da rede social X no Brasil. Agora temos um fato novo, que é uma multa de mais de 8 milhões de reais, quer dizer, é uma multa enorme, produzida em razão de uma decisão, eu não sei o quão definitiva é esta decisão, mas uma decisão sobre uma conta específica, uma rede social que tem milhões de contas.
Se o judiciário ficar distribuindo 8 milhões de reais de multa cada vez que a rede social diz que não vai passar informações de alguém que reside em outro país, claramente a rede social vai se retirar do Brasil. E o Brasil vai cada vez mais ficando como a Coreia do Norte, onde a população só conseguirá se informar naqueles meios em que o governo, as autoridades, aqueles que dominam o poder, decidem, por razões que ninguém conhece, sem transparência nenhuma, decidem quais são os veículos de informação que podem ser acessados pela população brasileira. É isso que queremos? É assim que vamos defender a nossa democracia? Uma democracia que a cada dia coloca mais à prova a liberdade de expressão? Qual é o medo que existe em relação à opinião dos outros? Quer dizer, essa paranoia de não querer ser criticado está tomando uma proporção absolutamente inaceitável para um país que quer se colocar na posição de democrático. E termino lembrando o que disse ontem o presidente norte-americano Donald Trump sobre Volodymyr Zelensky, que, em razão da situação de guerra e das leis que vigoram na Ucrânia nesse momento em razão da guerra, as eleições presidenciais não estão sendo realizadas. E Trump já colocou Zelensky na condição de ditador, porque não quer realizar eleições. Imagina o que dirá sobre o Brasil, que vem cada vez mais de maneira oficial cerceando a liberdade de expressão. Nós estamos cada vez mais isolados ao lado da escória do mundo, Caniato. E isso, obviamente, traz repercussões não só para a imagem do Brasil, mas também da nossa força, da força que as empresas brasileiras têm nas suas relações internacionais, tem repercussões na questão do câmbio, tem repercussões mil. E quem paga a conta? Quem paga a conta são as mesmas pessoas que pagam o salário desses que estão tomando decisões absolutamente absurdas, como nesse caso do X. As manifestações do judiciário brasileiro contra a rede social X, multa de mais de 8 milhões de reais à rede social de Elon Musk, Dávila, que teria se negado a fornecer dados de um investigado, do blogueiro Alan dos Santos. Caniato, Elon Musk pagou bilhões de reais para comprar o X justamente para restabelecer a liberdade de expressão na plataforma. Por isso, pagar uma multa de 8 milhões de reais para não abrir mão de dados de um usuário da rede que reside nos Estados Unidos é um preço muito baixo para quem defende a liberdade de expressão, protege a liberdade de expressão e mostra para seus milhares de usuários da plataforma X que essa é uma plataforma que zela, respeita e salvaguarda a liberdade de expressão. A atitude do juiz brasileiro, como sempre, é querer censurar, bisbilhotar e ter acesso a informações que cabem única e exclusivamente ao seu usuário. Por quê? Porque é livre a liberdade de expressão. E se o juiz tivesse relido a Constituição, teria visto lá no seu artigo 5º, na sua cláusula pétrea, que a liberdade de expressão é garantida pela Constituição brasileira e ela é inviolável. O X, como outras plataformas, contribuem sim com autoridades em casos de pedofilia, de terrorismo, aí sim de crime, pornografia, crimes sexuais, isso aí sim há colaboração, porque não interessa em fóruns que defendem a liberdade de expressão de ser um lugar aproveitado por criminosos, perversos, que destoam da utilização da sua liberdade de uma maneira concreta. Agora, aqueles que manifestam as suas crenças, as suas opiniões, esses têm que ter o direito salvaguardado. O X está fazendo aquilo que o Estado brasileiro não está fazendo, é respeitar as liberdades individuais, a liberdade de expressão e de opinião. E por isso,
o X vai pagar essa multa de 8 milhões para talvez mostrar para Alexandre de Moraes que ele precisa rever o texto constitucional, aquele que ele deveria funcionar como um guardião da Constituição. Não, eu concordo. O Dávila e o Mota trouxeram números muito expressivos em relação à fortuna de Elon Musk, o quanto ele fatura, o quanto ele pagou para adquirir o Twitter. Mas, como bem disse o Beraldo Mota, se ele começar a aplicar multa atrás de multa, sei lá, centenas de perfis, tem que fornecer os dados de 500 perfis nessa semana, de 800 na semana seguinte. Aí, naturalmente, se torna inviável um negócio em que você vai precisar pagar 8, 10 milhões de multa para cada perfil, enfim. Entendi o ponto de vista do Beraldo e acho muito factível, inclusive. Agora, a produção lembrou aqui, o Felipe Gustavo, que um dos motivos, inclusive, da ação que foi impetrada, que foi ajuizada no Tribunal de Tampa, na Flórida, contra Alexandre de Moraes, era justamente porque Alexandre de Moraes pediu os dados sobre a conta de Alan dos Santos no Rumble. Olha só que curioso. Então tem uma intersecção entre esses dois episódios, do Rumble e quando a gente olha também para essa multa que foi imposta ao X, no caso da conta de Alan dos Santos. Mota. Caniato, eu sou apenas um engenheiro, um comentarista de TV, um homem comum. Eu não tenho capacidade para captar a sofisticação dessas estratégias intergalácticas que estão aí flutuando na cabeça dessas pessoas. Eu realmente não sei o que determinadas pessoas esperam que resulte das suas ações. Eu me lembrei disso, uma ação que foi aberta por duas empresas americanas, uma delas a rede social Rumble, a outra o grupo de mídia do presidente dos Estados Unidos. As duas entraram com ação no Tribunal da Flórida contra um magistrado brasileiro, porque esse magistrado tinha determinado algumas ações que tinham efeito nos Estados Unidos e violavam a primeira emenda da Constituição americana. Isso nós explicamos aqui várias vezes. Aí agora vem uma notícia como essa. Mas não é só isso, tem mais. A gente também comentou aqui o discurso que o vice-presidente americano fez na Conferência de Segurança de Munique, em que ele disse: se vocês, na Europa, continuarem insistindo em impor censura às redes sociais de empresas americanas, vocês vão ter que se virar sozinhos no que diz respeito à defesa de vocês. Os Estados Unidos vão sair da OTAN. Assim, tem alguma parte dessa mensagem que não tenha ficado clara? Eu acho que talvez exista algum aspecto aí que nós não tenhamos captado. Agora, eu não acredito, eu vou repetir aqui, eu não acredito que o governo americano, ou o presidente Donald Trump, ou qualquer empresa americana vá retaliar ações tomadas pelo governo brasileiro ou pelo Estado. Nesse caso, não foi o governo, foi o Estado brasileiro. Eu não acredito que a retaliação será feita de forma a atingir o povo brasileiro. Eu não acredito nisso. Eu acho que o governo americano nunca teve pessoas tão bem informadas no poder. Eu acho difícil existir no planeta Terra hoje uma pessoa com tanto acesso à informação quanto Elon Musk. Os seus críticos usam a sua rede social, que alimenta o sistema de inteligência artificial dele. Eu não pude deixar de notar, por exemplo, que o CEO da rede Rumble fez várias postagens na rede X, de ontem para hoje. Se vocês entrarem lá, eu esqueci o nome dele, é Cris alguma coisa. E uma das postagens mais recentes, ele direciona ao povo brasileiro. Ele diz alguma coisa do tipo: o Brasil ainda vai alcançar a liberdade, ou o povo brasileiro vai ser livre, alguma coisa desse tipo. Não há nenhum tom de ameaça ao Brasil. Não há nenhuma implicação de retaliação que afete ao povo brasileiro. Me parece que essa é a última coisa que aconteceria. Se o Estado americano resolver retaliar essas coisas que estão acontecendo, o Estado americano, o governo americano tem mecanismos para fazer isso, endereçando essa resposta para onde ela deve ser dada. Eu respondo por mim,
mas acho que respondo também por uma grande maioria de pessoas aqui no Brasil. Eu falo em nome de promotores de justiça, falo em nome de juízes, desembargadores, policiais que não podem falar, porque se eles falarem, o céu cai sobre a cabeça deles. Em nome dessas pessoas, eu digo, nós repudiamos essas coisas. O brasileiro repudia a coibição da liberdade de expressão, essa perseguição a algumas pessoas, como o jornalista Alan dos Santos, e uma lista imensa de pessoas. Essas pessoas estão exercendo a sua liberdade de expressão. Se elas não cometeram nenhum crime descrito no Código Penal, não há nenhuma razão para que elas sejam caladas.